Tem erros de obra que aparecem lá no final, e até a maioria deles, outros no meio do caminho, enquanto a gente está desenvolvendo a obra, mas tem uns que começam antes mesmo da primeira estaca ser fincada dentro do canteiro de obra. Comprar um terreno sem vistoria técnica. Isso parece óbvio, não é verdade? Mas é impressionante a quantidade de gente que escolhe terreno só porque achou bonito, porque ele está bem localizado ou porque ele estava num preço de oportunidade. Mas não teve como eu resistir, tive que comprar, que foi até um investimento, sendo que não para pensar se aquele lugar é de fato viável para construir o que ele tem em mente, o que ele planeja. Aí a conta vem logo depois e vem uma conta muito alta. E eu lembro da minha história de obra de um cliente que me procurou depois de ter comprado ali o terreno dele no bairro, que ele sempre quis. E o terreno era bem grande, plano, numa esquina excelente. Parece que era uma oportunidade única. E no papel, com o projeto que ele queria, tudo parecia perfeito. E ele estava muito empolgado para fazer a casa, uma casa de 2 andares, com área gourmet bem ampla, uma garagem grande para 4 carros que ele queria. Então, tudo muito bem planejado ali na cabeça dele. Aí ele me chamou para começar o projeto da vida dele. E claro, a primeira coisa que eu pedi foi o levantamento planaltimétrico e logo em seguida também o estudo de solo, que é o de sondagem, o estudo geotécnico. E ele falou que só tinha comprado o terreno, estava com a matrícula, que agora que ia ver esses próximos passos. Aí foi onde começamos a fazer a planoaltimétrica e a sondagem, que é o estudo de solo. Aí veio a grande surpresa. Aquele solo era extremamente úmido, né? O lençol freático estava muito superficial. Sendo assim, o solo se torna um solo muito vulnerável. E o terreno, né, pela água, era muito argiloso, com baixa resistência. E isso exigia uma fundação profunda, uma fundação especial, com blocos de coroamento muito grande. Então é um tipo de fundação que encarece demais a obra. É em torno aí de 20 a 30% mais caro o custo da obra só por essa questão de fundação. E como se não bastasse, para piorar, ainda descobrimos que havia uma restrição na matrícula do terreno, que naquele trecho, por conta de uma antiga rede de drenagem, ele não poderia fazer aquele tipo de obra naquele local. Ou seja, o projeto dele, se fosse para a prefeitura como ele tinha planejado, ia ser reprovado. Aí nesse ponto, né, o cliente já estava ali frustrado, decepcionado, com raiva, e já tinha investido um capital considerável, o terreno era caro, porque pela metragem, pela localização. Aí ele me disse, Zé, mas se eu soubesse disso antes, eu tinha escolhido outro terreno. O corretor não me falou, ninguém ali da área me passou essa observação, mas aí já era tarde. Porque o lote já estava pago, a escritura já estava feita no nome dele, e agora era lidar com a realidade, adaptar o projeto, as questões para ele construir o terreno dele. Ou vender, e será que ele ia ter coragem de passar um terreno para frente, sabendo desses empecilhos daquele terreno? Como ele era um cara muito honesto, se eu fosse vender, ele ia perder demais pela desvalorização desse terreno. Ou seja, ele foi enganado. E agora, o que fazer? A solução que sobrou para ele foi então adaptar ali o projeto, seguindo essas regras, essas restrições exclusivas daquele terreno, para você ver o que pode acontecer se você comprar um terreno sem você pesquisar muito bem isso antes de comprar. Depois de ter passado por essa situação com esse cliente, aí eu passei a bater ainda mais forte nessa tecla que, para mim, ela é inegociável. Antes de você comprar o terreno, você tem que fazer uma vistoria técnica com alguém que entende sobre esse produto, que é o terreno. Por isso, hoje, quando alguém me procura com a ideia de construir, antes de falar da planta ou de orçamento, de preço, eu já pergunto, você já avaliou esse terreno que você comprou? Já levou um técnico lá? Já tem as informações minuciosas sobre esse terreno? Porque quando leva alguém técnico no produto, aí a gente olha coisas que o cliente nem imagina que aquilo tem que levar em consideração. E uma das coisas é inclinação do lote, tipo de solo,
acesso para material, os recuos exigidos ali da vizinhança, se for condomínio, quais as normas de recuo frontal, recuo posterior, recuo lateral, se garagem pode encostar nas divisas ou se não pode. Então são vários critérios que são particularidade de localizações de bairro para bairro, de condomínio para condomínio. Então não existe uma regra específica para todos. Tem que ser estudado aquela restrição, aquelas normas. Teve outro caso, até um pouco mais recente, de um terreno em aclive que o cliente trouxe aqui para a gente avaliar. Até parecia tranquilo da gente executar um projeto naquele terreno, mas quando nós fomos analisar o terreno, o corte de terra para a gente nivelar ia custar muito mais caro do que se ele comprasse outro terreno num bairro melhor. E além dessa questão do aterro, a parte de esgoto, a infraestrutura do terreno ainda não estava pronta. Ou seja, além do custo da fundação da terraplanagem, ele ainda teria que instalar fossa séptica, fazer a questão de drenagem, que era um gasto que ninguém tinha previsto. Ele não tinha essa informação ainda, então a hora que eu mostrei para ele, ele falou assim, ó Zé, jamais que eu vou finalizar a negociação com esse terreno. Esse é o tipo de problema que todo mundo devia evitar antes de comprar. Porque depois que você assina o contrato, registra o terreno no seu nome, aí você está assumindo ali toda a bronca, todo o problema e não adianta chorar. Aí você vai falar, mas por que ninguém me avisou? Por que o corretor não me falou? Será que ele sabia? Será que ele não sabia? Então é sua obrigação levar alguém técnico, alguém que tem essa expertise para te auxiliar na compra do seu terreno. Porque reclamar depois, meu amigo, não vai adiantar nada. E se você quer economizar de verdade, comece certo. Tudo que começa certo, no final dá certo. Mas enfim, me conta aqui nos comentários. Você já passou por isso ou conhece alguém que passou? Escreve aqui nos comentários, porque a gente compartilhando essas histórias é que a gente evita mais pessoas de passar por essa decepção. E já nos segue no canal, deixe seu like e eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço!